Sun Jinwoo finalmente voltou dos mortos. Seu pai estava lutando contra os monarcas. Porém, após Sung aparecer, o monarca das feras acaba fugindo, deixando apenas o monarca do gelo para enfrentar Jinwoo. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje aqui do canal, eu vou contar para vocês o capítulo 83 de Solo Leveling. E também quero mandar um agradecimento especial para os inscritos que mandaram uma doação aqui para o canal. Obrigado aos caçadores de Rank S, Jason Camargo, Vinícius Álvares, José Roberto, Fabrício Estácio, Fábio Santos, Lucas Sanches, Cabral FF, Riquelme Silva, Cadim de Causo, Ivan Barreto, Rosiel Silva, Tércio Fernandes, Daniel Álvares, Andreus Caetano, José Luiz Cordeiro, Murilo Silva, W Reis Produções, Lucivaldo Costa, o SS Geek, Jean Monteiro, Marco Verdley, Vanderlei Carvalho, Solange Ribeiro, Nath Anderson Souza, Wilson Daltro Jr., Eric Coelho, Márcio Ferreira, William Benigno, Eliezer Salvato e Kleber Augusto. Com certeza, amigos, vocês fazem a diferença para eu continuar com os vídeos por aqui. E se você também quer fazer uma doação, as informações estão na descrição desse vídeo. E galera, a meta de likes para o vídeo de hoje é de 3.000 gosteis. Alcançando essa meta, eu posto o próximo vídeo de Solo Leveling para vocês. E sem mais enrolação, bora para esse super vídeo. Após sentir a presença de Sun Jinwoo, Szilard, que é o monarca do gelo, começa a tremer de medo. Ele dizia em pensamentos, uma muralha que sequer posso imaginar em superar. A diferença de poder entre nós dois é grande demais. Vemos Ygritte e Beru ao lado de seu mestre. A aura de Jinwoo começa a se expandir. O grande poder que seu corpo emanava poderia ser visto do lado de fora do planeta Terra. Aquele poder aumentava cada vez mais, cobrindo toda aquela área e se expandindo por toda a Coreia, posteriormente por todo o planeta Terra. Sun Jinwoo fez isso para localizar o monarca das feras que havia fugido. Sung finalmente o encontrou. O monarca do gelo então teve uma sensação, uma abertura na guarda de Sun Jinwoo, uma chance que nunca virá novamente. Szilard concentra todo o seu poder no tridente e dizia em pensamentos, mesmo que haja uma diferença de poder entre nós, ele baixou a guarda bem na frente do inimigo. Se eu perder essa chance, a única coisa que me aguarda será uma morte inevitável. Tenho que acabar com isso nesse ataque. Szilard dispara sua lança que continha todo o seu poder na direção de Jinwoo. Nesse momento, Jinwoo percebe aquele ataque. Ele se vira e estende sua mão. Sendo assim, Sung consegue conter aquele golpe com apenas uma mão. A lança do monarca do gelo é destruída pelo impacto. E Szilard, sem acreditar, dizia, mas como? Então esse é o poder do monarca das sombras. O poder de um dos monarcas mais fortes e o fragmento de luz mais brilhante. Sung então diz, eu vou deixar você para depois. Espere aqui até eu acabar com aquela besta. Vemos um portal se abrindo em meio à floresta. Aquele era o portal de Rakan, que dizia, a aura da morte está começando a se aproximar. Estou me arrependendo de ter discutido com o monarca do gelo, porque isso me fez fugir tarde demais. Mas agora que as coisas ficaram assim, preciso me esconder aqui, até que o rei dos dragões volte. De repente vemos uma sombra se aproximando de Rakan. Ele sente aquela presença e olha para trás. Assustado, o monarca dizia, essa aura, não me diga que... De repente Sun Jinwoo aparece, o monarca das feras fica paralisado ao perceber que seu inimigo estava ali. Em pensamentos ele dizia, o ar está cheio com o cheiro da morte. Essa diferença de poder é enorme, eu não posso superá-lo e nem mesmo consigo fugir. De repente vemos o monarca das feras se ajoelhando. Sung observava aquilo. Rakan coloca sua cabeça no chão e dizia em pensamentos, o medo desse poder, abaixe a cabeça e obedeça a ele. É isso que os meus instintos estão me dizendo. Monarca das sombras, eu, o rei das bestas, não desejo lutar contra você. Por favor, me perdoe pelos meus erros e me aceite como um dos seus aliados. No futuro próximo, o rei dos dragões chegará a essa terra com soldados dele, e eu, junto do meu exército das bestas, irei ajudá-lo. Sung, ao ouvir aquilo, responde, muito bem. Rakan sorri e diz em pensamentos, ele aceitou, mas que idiota, ele não é o verdadeiro monarca das sombras. Se fosse, seria impossível me perdoar, ainda mais depois de tê-lo traído uma vez e tentado me livrar de seu servo, fazendo ele vir para esta terra. Ganhei tempo graças ao perdão deste humano idiota, só preciso aguentar até que o rei dos dragões chegue até aqui.
Quando a hora chegar, vou cortar seu corpo em pedaços. Rakan fala para Sung que iria servi-lo lealmente, porém Jin-woo revela que eles precisam acertar as contas primeiro. Tenho 5 cicatrizes das suas garras que perfuraram meu coração. Se puder sobreviver a 5 ataques meus, eu irei lhe perdoar. Rakan, ao ouvir aquilo, fica assustado, e como defesa ele libera todo o seu poder de monarca, se tornando assim um enorme lobo branco. Rakan falava: você ousa fazer piada de mim, o rei das feras? Rakan emite um poderoso rugido: mesmo que minha vida acabe aqui, você não sairá ileso. Sung calmamente invoca uma de suas adagas. Aquela era a ira de Kamish. À sua frente estava o lobo gigante, mas Sung não se contém. Ele avança rapidamente e conseguimos ver apenas o rastro de sua sombra. Com apenas um ataque, Sung corta várias árvores que estavam no caminho e acerta o primeiro golpe em Rakan. O sangue do monarca jorrava. Uma de suas patas foi completamente arrancada de seu corpo. Sung Jin-woo então se vira e diz: ainda faltam 4 golpes. Enquanto isso, uma grande explosão acontece em Seul. Vemos o monarca do gelo. Ele estava surpreso enquanto observava Beru. Não sei sobre aquela formiga que está curando os humanos, mas esse aqui com certeza é um problema. Enquanto Beru curava o caçador de nível nacional Thomas Andre, Ygritte enfrentava Silad. Ele estava utilizando a espada do Rei Demônio. Aquela era uma das armas de Baran, o monarca das chamas brancas. Enquanto lutava, Silad dizia: já vi essa sombra antes, o Cavaleiro da Morte, um dos 2 comandantes do Exército das Sombras, Ygritte. Agora ele consegue usar todo o seu poder. Ele se tornou bem irritante. Eles podem se regenerar contanto que o monarca das sombras tenha mana, mas não consigo recuperar a mana que usei para me transformar. Silad tentava fugir de Ygritte. O Cavaleiro das Sombras atacava com a espada demoníaca, mas o monarca do gelo ainda assim conseguia se esquivar. Ele dizia: nem pense em fazer algo tão inútil. Acha que pode aguentar muito mais contra mim? Nesse momento, Ygritte crava sua espada no chão. Ele abre sua capa, que funciona como um portal, e de dentro dela vemos Sung Jin-woo aparecendo. O monarca das sombras retorna. Silad fica assustado e Sung joga no chão as 2 presas de Rakan. Ele dizia: o monarca das bestas está morto. Silad fica assustado. Ele matou o monarca das bestas nos poucos minutos que se ausentou. A monarca das pragas, o monarca das bestas e o monarca do gelo. A morte desses 3 monarcas servirá como um aviso para os outros. Silad chama Sung de maldito e então invoca centenas de estacas de gelo para disparar contra Jin-woo, mas de repente uma adaga é lançada e perfura o seu coração. Antes que pudesse fazer algo, outra adaga perfura seu peito. O monarca do gelo então utiliza seu poder. Ele concentra sua magia na boca. Esse era seu ataque final, mas em um piscar de olhos, Sung aparece. Ele segura a boca de Silad e com uma de suas adagas desfere um poderoso ataque. Esse era um corte fatal que atinge o monarca do gelo. Sung dizia: o monarca das feras morreu no 4º ataque. Me pergunto quanto você vai aguentar. Nesse instante, a transformação do monarca do gelo se quebra. Ele volta à sua forma humana. Aquela era a aparência do humano que teve seu corpo possuído pelo monarca. Ele começa a se desfazer e assim vira poeira no ar. O grande portal que cobria Seul também desaparece. Beru se aproxima de seu rei. Sung pergunta como estava aquela pessoa que o protegeu antes. Porém, Beru revela que aquele homem desapareceu do nada. Sung acha aquilo suspeito e no chão ele avista uma adaga. Essa era a adaga daquele homem. Jin-woo pega aquele objeto e nesse momento vemos algumas marcas de sangue nas ruínas daquela cidade. O pai de Jin-woo havia perdido muito sangue após ter seu braço cortado pelo monarca do gelo. Ele estava exausto e já não tinha mais força. Sung e o Huan também tinham utilizado muito o poder dos fragmentos de luz mais brilhante e agora seu corpo estava se desfazendo. Ele dizia em pensamentos: acho que essa é a consequência de receber o poder de um deus em um corpo humano. Está tudo bem, é assim que deve ser. De repente alguém joga sua adaga até seus pés. Sung Jin-woo estava ali. Ele dizia: pensou mesmo que eu não iria descobrir se você saísse desse jeito? Porque saiu sem falar nada de novo, meu pai. Nesse momento conhecemos a história de Sung e o Huan. Portal é um buraco gigante que atrai bestas demoníacas. Após matar o boss do portal, você precisa sair dele dentro de 1 hora.
Entretanto, ele não teve escolha além de ficar preso na fenda dimensional. Vemos que Sung Yuan passou muito tempo preso naquela dungeon. Ele já estava fraco e seu rosto estava magro. Porém, de repente, à sua frente aparecem os governantes. Eles emprestaram seu poder e força, pedindo para o pai de Jinwoo impedir o avanço dos monarcas. Inclusive, o monarca das sombras, que em breve viria. Depois de perder todas as formas de fugir, Yu Huan não teve escolha. Ele voltou para a Terra como um emissário dos governantes, tendo uma grande responsabilidade, porém não conseguiu cumprir sua missão. Vemos que Sung Yuan descobriu que seu filho era o monarca das sombras, quando Jinwoo enfrentou os gigantes no Japão. Yu Huan não conseguiu cumprir sua missão de deter Jinwoo, mesmo sabendo que a maior calamidade da humanidade estava dentro daquele corpo. Ele não pôde fazer nada além de observar ao longe. Ao mesmo tempo, os governantes, cujo único objetivo era parar a vinda do monarca das sombras, começaram a mudar suas opiniões. E finalmente, o fragmento de luz mais brilhante me deu uma nova ordem. Proteja o monarca das sombras. Eles perceberam que para dar um fim no plano dos monarcas, eles precisavam do poder do monarca das sombras. Os únicos capazes de parar a destruição eram os soldados do Rei dos Dragões, que chegariam antes dos soldados dos céus. Era uma grande aposta, sem saber se eles ficariam do lado dos humanos ou dos monarcas, mas agora sabemos o resultado. Foi por isso que te ajudei. Não quero te mostrar esse meu lado. O corpo de Sung Yuan brilhava, enquanto se transformava em poeira. A chuva caía naquele lugar. E Yu Huan pergunta para seu filho: você me odiou? Sung responde que sim, algumas vezes. Seu pai pede desculpas e Sung falava: quando comecei a ser um caçador, quando fiquei à beira da morte, quando quase não sobrevivi para ver a mamãe adinhar de novo. Você sempre aparecia na minha cabeça e eu sempre te odiava quando isso acontecia, mas também senti sua falta. E o Huan estava triste, mas ao ouvir essas palavras, ele fica surpreso. Sung também perguntava: e quanto a você? Você sentiu saudades de mim, da nossa família? Os olhos do homem que encontrou o seu fim se enchem de lágrimas. Sung Yuan, um herói que jamais será reconhecido por alguém, além das pessoas que realmente importam, que é a sua família. Ele falava: eu senti saudades de todos vocês o tempo todo. Mesmo que não pudesse me ver, eu estava feliz com o fato de poder vê-los de longe. Você cresceu bastante. Mesmo com seu corpo se desfazendo, Sung Yuan se levanta, ele abraça seu filho, e nesse momento vemos que o poderoso monarca das sombras agora chorava como uma criança. Como o filho que reencontra seu pai após tanto tempo, ele que protege a todos, vê na sua frente os últimos momentos do homem que sempre o protegeu. Sung fecha seu punho, ele não podia aceitar aquela situação. Alguém deve ser o culpado por isso. Ele pergunta se foram os governantes que fizeram isso. Eles estão te controlando e jogando fora. E o Huan sorri. O pai responde que não. Eles só me deram uma chance de tomar uma decisão. Eu escolhi te proteger e não me arrependo disso. Queria conversar mais com você. Sung abre sua mão. Ele sabe que agora não precisa de mais uma vingança. Sung abraça seu pai que dizia: eu queria ficar mais tempo com você. Me desculpe, não pude ser um bom pai. O corpo do pai de Jinwoo desaparece bem na sua frente, e em meio àquela chuva, escutamos um estrondoso grito de dor. Essa é a dor que Sung Jinwoo sentiu ao perder o homem mais importante de sua vida, o seu pai. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling, segunda temporada aqui no canal. Comente aí o que acharam desse vídeo. E galera, também vou continuar postando a história de Solo Leveling Ragnarok, que é a história do filho de Sung Jinwoo, para os membros aqui do canal. Então se inscreva no Seja Membro aqui do canal Mangás Online, que você vai conseguir ver os capítulos que já foram lançados dessa história. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.